Eu, como sempre, apelo os protocolos. Nosso irmão que nos visita pela primeira vez, nosso irmão Alfredo, com a sua esposa Marta, do Instituto Filantrópico Seara do Amor. Ele quer falar sobre a nossa mãe há alguns minutos. Eu vou dar a palavra para ele e logo em seguida daremos continuidade ao nosso trabalho. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. É um prazer estar aqui a primeira vez. Agradeço muito a casa, a pessoa do Walter pelo convite. Nós estamos muito contentes de vir aqui. E na verdade, Maria de Nazaré, eu sou fã dela. Então, poderia falar algumas horas também, né, sobre Maria. Mas é só um minutinho. Eu pedi ao nosso irmão ali para... Quando ele perguntou se eu faria a leitura da página, se eu tinha trazido, eu falei, não trouxe. Mas gostaria de falar um minuto só sobre Maria. A minha admiração, entre outras coisas, e vem junto com emoção, porque é uma admiração muito profunda por um espírito tão elevado que recebeu uma missão, né, formidável de receber o nosso Mestre Jesus. E foi uma mãe fantástica, né? De acordo com a programação da espiritualidade, ela cumpriu seu papel, dando toda a liberdade que Jesus precisava para se desenvolver, para crescer, de acordo com as orientações principais que vinham do alto, né? Dada a importância enorme da missão de Jesus, e ela cumpriu perfeitamente seu papel como uma mãe maravilhosa para o Mestre, jamais limitando, jamais impondo regras demasiadas que tolhissem Jesus de cumprir a sua missão, desde criança. Então, gosto muito de falar sobre Maria, de ler sobre Maria, sobre, não só sobre o nascimento, que fala-se muito do nascimento de Jesus, e fala-se muito de Jesus depois dos 33 anos, né? Dos 30 anos, quando ele começou, né, com as pregações principais, até os 33. Mas nesse espaço de tempo todo, desde o nascimento até os 30 anos de Jesus, Jesus tem trabalhos formidáveis, né? Então, muito emocionante. E depois da desencarnação de Jesus e da própria desencarnação de Maria, né, ela voltando para o astral, trabalha incessantemente e hoje dirige, né, instituições que abrigam nossos irmãos que cometeram suicídio, né, nos ajuda a se regenerar e se preparar para novas missões. E, conforme disse, estamos aí sintonizados na emoção, nossa irmã lá. Então, uma das lições tão simples que Maria nos deu, né, através de Chico Xavier e de Emmanuel, dizem que certa vez Chico, numa situação de uma apreensão, uma preocupação muito grande, pediu a Emmanuel que falasse com Maria, né, que pedisse uma orientação a ele, e Emmanuel trouxe essa orientação que é tão simples, mas que se nós lembrarmos, né, nos nossos momentos difíceis, isso pode nos ajudar e muito. E a lição foi simplesmente essa: isso também passa. Só isso. Obrigado. Como é que faz para aparecer lá? Muito bem, vamos então começar a falar sobre regeneração moral dos espíritos. E eu queria perguntar, quem já viu um espírito hoje? Você já viu? Você viu? Também? Quem mais? A senhora viu o espírito hoje? Você viu? Eu também vi. Logo que eu acordei, eu olhei para o lado, tinha um espírito aí do meu lado. Encarnada, claro, né? Minha evidência não é tão boa assim, não. Bem,
Então, acho que estamos de acordo que nós somos capazes de ver espíritos porque nós somos espíritos, não é? Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu sou um espírito que estou no momento há 61 anos dentro desse corpo. Mas, algum dia, esse corpo vai vencer o prazo de validade dele e ele vai para a sepultura, para o crematório, etc. E eu volto para casa, para a minha casa principal. Tudo bem? Alguém discorda? Pode levantar o braço e falar à vontade. Aqui a bronca é livre. Se posso? Bronca é livre comigo? Pessoal, aqui não tem esse perfil de responder, de interagir. Não? Tá, mas se quiser falar, fica à vontade. Tá? Levanta o braço, fala, tá? Fica de pé à vontade, tá, gente? O objetivo, eu não sou dono da verdade. Quem sou eu? Né? Eu vim aqui trazer um pouquinho do que eu aprendi, só isso. Mas a gente pode fazer um intercâmbio, né? Então, quem quiser acrescentar alguma coisa, falar, reclamar, discordar, à vontade, tá? Então, vamos falar sobre a regeneração moral dos espíritos. Então, se ficou mais ou menos acertado agora entre nós aqui, que nós somos espíritos, então vamos falar da regeneração moral de quem? Nossa. Então somos nós mesmos que precisamos nos regenerar, nos melhorar. Né? Então é por aí a nossa conversa hoje. Então, para falar de regeneração moral dos espíritos, nós vamos nos reportar à lei do progresso, ou lei de evolução, que é uma das leis de Deus. Né? E aliás, quem é Deus? Ou o que é Deus? Deus é o Espírito? Quem dá mais? Quem dá mais? Já? Deus é o Espírito. Bem, eu sinceramente eu não sei se Deus é o Espírito. Mas eu entendo, como eu não sei definir Deus, eu sei sentir Deus. Eu sei ver a criação de Deus. Né? Quando eu olho para uma árvore, quando eu olho para o mar, quando eu olho para mim no espelho, né? Uma das mais bonitas criações de Deus. Né? Pelo menos minha mãe dizia isso, né? Brincadeira, gente. Deus, eu entendo e eu concordo com o que está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado o que é Deus. E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou seja, o Criador de todas as coisas. É uma explicação sucinta, mas por outro lado, nos dá margem a entender muita coisa. Não é? Porque se Deus é causa primária de todas as coisas, Ele causou tudo, criou tudo, então Ele nos criou. E se nós somos espíritos, nós fomos criados por esse Deus. E criados simples e ignorantes. Isso está escrito no Livro dos Espíritos. E por que eu aceito como verdade que fomos criados simples e ignorantes? Né? Porque a gente vê, né? Pessoas, né? De menor capacidade de inteligência, né? E moral, e outras de maior capacidade de inteligência, capacidade moral, né? Dentro da nossa população. Então a gente vê isso, né? E nós, pelo estudo da história, também aprendemos que existiram pessoas, né, há milhões de anos atrás, que viviam nas cavernas, né? Os famosos homens das cavernas, né? Que se alimentavam de frutas, verduras, etc., cruas, e comiam animais crus, que matavam, não tinham nem faca, né? Matavam e despedaçavam o animal de qualquer jeito, com pedra, com lá o que eles tivessem, né? Comiam o animal cru, enfim. São os homens chamados homens pré-históricos, né? E sabemos que houve evolução, porque a gente estuda a história, e a história comprova isso, né? Através do encontro de ossadas, de desenhos, de pinturas, etc., construções antiquíssimas, né? Então, a gente estudando história, a história é comum, que todos nós temos acesso, né? A gente sabe que houve uma evolução, né? Então, isso é facilmente comprovável. Então, se nós estamos evoluindo,
nós estamos enquadrados dentro de uma lei, uma das leis de Deus, que é a lei do progresso, a lei de evolução. Né? Então, natureza, origem e destino dos espíritos, né? Que origem nós temos então? Entendemos que somos criaturas divinas, né? Se tudo foi criado por Deus, nós também, criados simples e ignorantes para evoluir. E parte dessa evolução se dá na pátria espiritual. E outra parte encarnados em algum planeta, seja o planeta Terra ou outro planeta. Afinal, Deus criou bilhões de planetas, né? Bilhões de galáxias, né? Isso que os nossos cientistas do planeta Terra já têm conhecimento, né? Da existência de milhões de galáxias identificadas, e por sua vez bilhões de planetas. Será que Deus ia criar tudo isso e botar a vida só aqui? Só para nós? Acho que não, né? Não parece coerente, né? Aliás, Deus nos criou, nos deu inteligência e nos deu livre-arbítrio, né? Então nós, com a nossa inteligência, nós podemos raciocinar, né? E tirar algumas conclusões, né? Então, se existem bilhões de planetas, por que haveria vida só aqui, né? Então, haveria vida em outros planetas também, não necessariamente iguais a nós, né? Que estamos presentemente encarnados, né? Então, vamos por aí. Então, de acordo com a nossa evolução, nós temos diferentes aptidões, diferentes níveis, né? De evolução, de moral, etc. E, então, dizia Allan Kardec que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, nascer no corpo físico, morrer, nascer, crescer, morrer, renascer, reencarnar, quer dizer, né? É parte da nossa evolução. E qual é a definição que nós podemos ter de progresso, né? Conjunto de mudanças ocorridas no curso do tempo, ou seja, evolução. Então nós evoluímos, cometemos erros e precisamos corrigir esses erros, regenerar, evoluir mais, né? Então, há duas espécies de progresso. Uma que é o progresso intelectual e científico, que ninguém tem dúvida, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui diante de um notebook, né? Eu recordo que há 30 anos, né, a gente não sonhava com isso, né? Nem com telefone celular, nem com telefone sem fio, né? Fax, também não sonhava com isso há 30 anos, e o fax até já acabou praticamente, né? Poucas pessoas usam. Mas há 30, 40 anos atrás, computador era um negócio. Eu lembro que eu trabalhei numa grande empresa e já tinha um centro de processamento de dados, mas tinha um prédio inteiro para o centro de processamento de dados. Era um negócio, os computadores eram umas coisas imensas. Provavelmente um computador que ocupasse uma sala desse tamanho aqui, naquela época, valia menos do que esse notebook. Talvez menos do que o telefone celular que todos nós temos, que é um computador maravilhoso. Então, a evolução é fantástica, né? É fantástica, é muito rápida. A evolução intelectual e científica. E a evolução moral? Né? Como é que ela está acontecendo? Eu sou do tempo que a gente brincava na escola de passar anel, brincava de pique, jogava bola na hora do recreio, né? Quando o professor entrava em sala, todos os alunos se levantavam, davam um bom dia para a professora. Se a professora ou o professor chamasse a atenção do aluno porque não estava prestando atenção na aula, estava fazendo bagunça, era uma coisa que os alunos ficavam realmente, né, assustados com a bronca da professora. Se mandasse sair de sala, então, era o terror. Se mandasse uma anotação na caderneta para ser assinada pelo responsável de casa, fulano estava fazendo bagunça. Era um negócio. Suspensão, então, era uma coisa terrível. E hoje em dia, qual é a realidade que nós vivemos? O aluno quase bate no professor, respeito zero. Nós somos amigos da dona de um colégio lá em Itaipuaçu, que ela nos conta coisas
de cair o queixo. Diz que a maioria dos alunos, é sobre o tempo que a gente, quando se reunia na casa dos colegas para fazer um trabalho em grupo, né? Reunia, digamos, meia dúzia de pessoas para fazer um trabalho em grupo. Um fazia e os outros ficavam de bagunça, né? Mas um fazia, pelo menos um. No meu grupo, geralmente era eu que fazia o trabalho. O restante era só a numeração, só a figuração. Mas a gente se reunia, aí a bate-papo era coisa de bobagem, né? Nada demais. Hoje em dia, os jovens estão se reunindo para fazer bacanal. E se filmam e distribuem isso pela internet. Eles, sexo sexual, adolescentes. Caramba! Será que nós estamos num bom caminho de evolução moral? Penso que não. Faz 5 anos, Marco e eu fomos com a nossa neta, que hoje tem 6 anos, ao aniversário de uma criança de 1 ano. Faz aniversário, nasceu um mês antes da nossa neta, e fomos ao aniversário de 1 ano dessa criança. Faz só 5 anos isso, hein? E nós fomos bem recebidos, tinha as mesinhas, né, trouxeram pratinhos com salgadinhos, refrigerante, etc. E como estamos ali conversando, de repente puseram música. Funk pornográfico. Aniversário de 1 ano, lá em Itaipuaçu. Falei, Marta, eu acho que o DJ se enganou, né? Deve ter posto aí o CD errado, o pendrive errado. Vamos ficar atentos. Terminou aquele, começou o outro, do mesmo motivo. Falei, opa, vamos embora. Mas nós chegamos agora, minha filha estava conosco, mas pai, a dona da festa é minha amiga. Daí que é sua amiga. Isso não é ambiente para nós, nem para a Luísa, nem. Vamos embora. Ah, mas você, vamos embora, vamos levantar, chamei a dona dos donos da festa, casamos, nós já vamos. Mas vocês chegaram agora, desculpa, mas nós não nos sentimos bem num ambiente com funk pornográfico, muito menos no aniversário de 1 ano, uma criança, não é um ambiente para nós, muito menos para a nossa neta. Então, boa noite, feliz aniversário para os filhos de vocês, e fomos embora. Aniversário de 1 ano. Aí ela, mas as pessoas, já estavam os papais e mamães, né, fazendo aqueles rebolados sensuais, e as criancinhas do lado, de 1 aninho, 2 anos, 3 anos, imitando. Claro que sem saber o que estavam fazendo, né? As crianças, mas os pais sabiam. E fazem, e dão exemplo. E depois, quando a menina de 9, 10 anos engravida, o que acontece? Onde foi que eu errei? A gente tem que pensar antes de agir. Não estou criticando o sexo, a prática sexual não é isso. Sexo é muito bom. Mas caramba, tudo tem sua hora, seu lugar, né? E a idade adequada. Né? Então, quando a gente fala de regeneração moral, é mais ou menos por aí, entre outros aspectos que a gente precisa tratar. Né? Então, o progresso moral, será que ele sempre acompanha o progresso intelectual? Não necessariamente, porque nós vemos que a ciência não para de se desenvolver. Né? Cada dia sai um novo modelo de telefone celular, agora os televisores de tela plana enormes estão indo para o lixo para dar lugar aos Smart TV. Né? E a gente vai aí no progresso sem parar. Dizem que não vai demorar muito, vai sair no televisor que você enrola. Né? Tipo um filme de raio-x, enrola, desenrola a tela, enrola, desenrola, tira, dobra, guarda. Dizem que vai sair um modelo assim também. Não vai demorar muito. Mas eu estou acreditando, porque não para de mudar, não para de evoluir a ciência. Mas e o aspecto moral? Não necessariamente acompanha o progresso intelectual. Então, o progresso é uma lei divina, né? Que tem seus pilares, né? Na justiça, no equilíbrio das coisas, né? No amor, na igualdade de oportunidade. Será que todos temos igualdade de oportunidade? Então a lei divina é educativa e não é punitiva. Porque Deus nos deu a vida, nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, mas também nos deu a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Que a gente sabe que existe de uma forma muito simples, né? Muito simples, elementar. Se eu pegar uma bolinha de borracha e jogar na parede, ela vai voltar, não vai? Vai voltar.
Isaac Newton entendeu isso, né? Editou a famosa lei de Newton. A cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade de sentido oposto. A ciência já fala disso há muito tempo. A bolinha de borracha é a coisinha mais boa que tem, né? Jogar na parede e voltar. Mas e se a gente trouxer para outras atividades, outros aspectos? Se eu fizer coisas boas, normalmente eu tenho coisas boas na minha vida, aparecem. Não quer dizer que eu hoje, por hipótese, paguei um prato de comida para uma pessoa que me pediu na rua, amanhã eu vou ganhar um saco de feijão em casa, alguém vai me dar de presente. Não é isso, não é exatamente na mesma proporção, mas alguma coisa boa vai acontecer na minha vida. Como não acontece às vezes na nossa vida, alguma boa surpresa? Acontece, né? Às vezes acontece uma boa surpresa, mas também às vezes acontecem surpresas ruins. É o resultado das coisas erradas que nós fazemos, que não necessariamente é aquela chamada lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Isso é muito antigo, é uma forma de educar de milênios atrás, né? Inclusive pelo medo. Não é assim. Hoje a gente faz alguma coisa errada, a gente vai ter algo de errado. Podemos receber a volta daquilo, né? O troco, digamos assim, no mesmo dia, um minuto depois, ou um ano depois, ou 10 anos depois, ou na próxima encarnação, talvez. Né? Mas algum dia vai acontecer. Por quê? Porque Deus voltando ao que nós falamos no início, se Deus é a inteligência suprema, tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus é perfeito? Não. Faz pouco tempo que eu aprendi que Deus não é perfeito. Deus é a perfeição. É muito mais do que ser perfeitos. Nós queremos ser perfeitos algum dia, né? Mas Deus é a perfeição. Então, se Deus é a perfeição, todas as obras de Deus são perfeitas. E tudo aquilo que nós não conseguimos entender, não é porque Deus errou. Quando a gente vê uma criança que nasce com defeito físico ou mental, não é porque Deus piscou ou falhou na hora que aquela criança foi concebida. Não. Alguma razão tem que haver. Quando a gente vai no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, na Praça da Cruz Vermelha, e vê várias crianças carequinhas em tratamento de câncer, criança de 2, 3 aninhos de idade, com câncer de pulmão, com câncer de fígado, a gente fica pensando às vezes, né, algumas pessoas, Deus não existe, senão não permitiria que isso acontecesse, né? Essa criança nunca bebeu, tem um câncer de fígado, essa criancinha nunca fumou, tem um câncer de pulmão. Como é que pode? Deus é a perfeição, então nada daquilo está errado, tem a sua razão de ser. Se nós não entendemos é porque nos falta informação, mas na medida que nós nos informamos, aconteceu conosco. Aí eu falo um pouquinho da nossa vivência, Marta e eu. Quando eu dizia que era ateu, graças a Deus, veja quanta ignorância, né? E petulância, ateu, graças a Deus, eu dizia isso, né? E hoje me envergonho muito de ter dito isso tanto tempo. Na verdade, no fundo, eu cria em Deus, mas eu confundia Deus com religião. Religiões que matam, que mataram muito, populações inteiras, que torturaram, que roubaram, né? Que praticam várias formas de terrorismo, inclusive pedofilia, né? E então eu confundia isso com Deus, né? Mas quando nós passamos e tocávamos a nossa vida, né, como a maioria das pessoas, né? Normal, estudar, trabalhar, se divertir e tal, criar filhos, né? Até que um dia a nossa netinha de 8 meses de idade desencarnou, em consequência de um acidente doméstico. Aí nós ficamos sem chão, e com aquela pergunta, por que isso acontece? Uma criança de 8 meses leva um tombo. Eu caí da cama dos meus pais, acho que todo mundo já caiu da cama dos pais, fez um galo na cabeça, chorou um pouquinho e depois passou. Mas a minha netinha, uma semana depois do acidente, desencarnou. E nós não conseguimos entender. E foi só quando nós chegamos na casa espírita
que nós começamos a ser tratados, né? E começamos a assistir palestras, e aí veio o interesse pelo estudo, pela leitura, né? Eu comecei a ler um livro por semana, na média. Começamos a estudar. Aí foi abrindo, assim, o nosso entendimento. Foi abrindo. Ingressamos, abriu o curso de médium, nós ingressamos, fizemos o curso, começamos a trabalhar na casa, e aí as nossas vidas mudaram. 180 graus, mudança do vinho para a água. Da água para o vinho, eu fui do vinho para a água. Aí veio o esclarecimento, aí a gente começou a entender. E desde que nós entendemos que somos espíritos imortais, nós relaxamos, porque sabemos que a netinha não morreu, como meu pai não morreu, como a minha mãe não morreu. Os corpos morrem, mas nós continuamos vivos. E nós temos a comprovação pela comunicação mediúnica. Meu sogro não morreu. A gente se comunica com eles, graças a Deus. E graças à doutrina espírita. Porque foi o caminho que nós achamos para encontrar sentido na vida, encontrar a transcendência da vida. Foi por aí. Então, Deus não castiga. As leis divinas não são punitivas, elas são educativas. Quem planta, colhe. E nisso não há falha, porque Deus não falha. Então estamos aí na marcha para o progresso. O homem traz, pergunta do Livro dos Espíritos, o homem traz em si o impulso de progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então a resposta dos Espíritos: o homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo, porque temos o livre-arbítrio. Enquanto nós estamos hoje aqui assistindo uma palestra, fazendo um intercâmbio de aprendizado, cantando com esses jovens que fizeram essa música tão linda, estão agora ali estudando, aprendendo coisas boas. Outras pessoas estão em outros ambientes jogando a vida no lixo, jogando o tempo no lixo e a vida no lixo, porque tempo é vida. Ninguém pode correr atrás do tempo perdido. O tempo é inexorável. A gente ganhou de Deus a oportunidade de estar aqui encarnados para cumprir missões, para passar por provas, expiações, etc., aprendizado. E nos ganhamos o corpo para vir aqui para o planeta passar por tudo isso. E viemos com um tempo mais ou menos programado. Alguns para estar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 8 meses, 1 ano, 10, 60, 80, isso aí, cada um traz a sua programação em linhas gerais. Não existe destino todo programado, tudo certinho, senão nós não precisaríamos ter inteligência nem livre-arbítrio, seríamos marionetes de Deus. Então as linhas gerais da nossa encarnação são traçadas. E o nosso tempo de encarnação, mais ou menos, também é definido. Pode aumentar, pode diminuir, temos flexibilidade. Muito bem. Mas nós ganhamos essa oportunidade de reencarnar para cumprir várias missões. Tudo isso nós nos comprometemos lá na parte espiritual antes de encarnar. Aí a gente chega aqui, muitas vezes, ao invés de cumprir essas missões, a gente cede a algumas tentações de prazer e de facilidade. A porta aberta, a porta larga. Então, nós que hoje entendemos que é bom para nós estar aqui para aprender e nos melhorar, que bom para nós, enquanto outros estão jogando o tempo no lixo. Não estou criticando a pessoa que se reúne com os amigos numa mesa de bar, com uma cervejinha, não é isso. Ou que vai jogar futebol no domingo. Não estou criticando isso necessariamente. Estou falando dos excessos. Todo mundo precisa de diversão. Praticar algum lazer, de algum esporte. Ontem eu dediquei o dia inteiro ao meu esporte. E hoje estou aqui. Mas a gente precisa ter o tempo para estudar, para se divertir, para fazer
cumprir as nossas missões, fazer caridade, dar atenção à família, tudo tem que ser dosado, mas algumas pessoas só querem saber do prazer, de diferentes tipos de prazer, mas só prazer. E às vezes ficam entediadas, né? Principalmente aquelas que têm o acesso ilimitado aos prazeres, né? Através do dinheiro, tudo que tem, tudo que quer, tem. Viaja, troca de carro, de casa, de joia, né? Começa às vezes a ficar entediadas porque não tem mais fontes de prazer comum. E para nós que estamos aqui, para mim pelo menos é um prazer enorme estar aqui, né, participando desse trabalho, porque estou me ajudando a me melhorar, né, e espero contribuir um pouquinho, que seja para algumas pessoas aqui. Então essa eu considero ser algo de útil, né, que estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Processo evolutivo. Nós fomos criados, como já dissemos, simples e ignorantes para evoluir, né? Nós passamos por sofrimentos, né? Arrependimentos, e quando nós cometemos algum erro, não basta a gente se arrepender, né? Não basta. Por exemplo, se eu estacionar o carro ali fora, e na hora de manobrar para estacionar, eu quebrar a lanterna de outro carro, ficar calado, porque o dono não está ali perto, ninguém viu, eu fico quietinho, não fala nada, fica quieto. Foi embora, ninguém viu, e aí? Tudo bem? Me livrei do problema? Não. Não. Porque tudo fica registrado, todos os nossos atos estão registrados. Nada passa desapercebido. Nada. O dono do outro carro poderia não estar lá, mas tudo que eu faço fica registrado. E quando eu voltar para a casa principal, eu vou ter que prestar conta do que eu fiz nessa encarnação. E se eu não procurei o dono do carro, para pelo menos, se eu não me arrependi, se eu não procurei o dono do carro para pedir desculpas, e se eu não paguei a lanterna do carro que eu quebrei, então eu estou errado. Porque eu sou falho. Eu posso, sem querer, né, arranhar outro carro, quebrar a lanterna dele. Pode acontecer, sem querer. Mas a lanterna está quebrada. Alguém precisa consertar. Né? Então, o que eu posso fazer? Me arrepender? Não foi. Vou lá, procuro, né? E peço desculpas e pago a lanterna. Entendo com ele e pago. Então, é o arrependimento, o pedido do perdão e o que mais? A ação de ressarcimento, né? Então, quando a gente a gente vem para cá para cumprir missões e também para expiar, passar por provas e reparações, fazer a reparação, né? É o arrependimento, a obtenção do perdão e a reparação da falta, né? Então, sinais de imperfeição de nós que estamos aqui para evoluir, né? Muitas vezes são a violência, a mentira, a preguiça, a irresponsabilidade e outras perturbações que nós vivemos no nosso dia a dia. Quem não passou por isso? Ou quem não passa por isso? Né? Então, ser violento ajuda em alguma coisa? Não, né? Só prejudica a própria pessoa e aquelas que são alvo da nossa violência. Né? E a violência é só física? É só tapa ou burro? Não. Violência verbal também, né? Psicológica. Mentir. Será que nós devemos mentir? Não. Não vou ensinar meu filho só a falar a verdade. Eu toco o telefone. Filhinho, atende aí, por favor. Quem é? É o seu Zeca que quer falar. Nos clubes. Eu vou querer ensinar ele a não mentir, se eu já estou pedindo para mentir em meu nome. A gente tem que pensar antes de falar. Porque a criança vê tudo, ouve tudo, aprende tudo. E ela segue os nossos exemplos. Ela segue. Tudo que a gente faz, que a gente fala, quase tudo, a criança presta atenção e faz igual. Eu fiz quando era adolescente. Eu fiz. Meu pai se vangloriava quando encontrava com os irmãos, nas reuniões de aniversário, lá batendo papo, informal, ele, os irmãos, tal.
falava das travessuras dele, né? O vovô demorou a descobrir e tal, algumas travessuras que ele fazia, e eu ouvindo, né? Chegou um dia, o que aconteceu? Fiz igual. Aí quando eu fiz igual e deu errado, ele disse, como é que você fez uma coisa dessa? Pô, mas eu fui incentivado indiretamente, né? Ele falava se vangloriando. Então, a gente tem que estar atento a isso. Criança tal, sempre prestando atenção. Ramatiz, que é um dos missionários, né? Espíritas elevados, nos diz que não existem duas medidas no plano da criação. A centelha espiritual, que somos nós, né, surgimos simples e ignorantes, e o esquema evolutivo é absolutamente um só. Né? Sensação através do animal, da nossa evolução, né? Emoção através do homem, sabedoria através do anjo, o poder da glória através do arcanjo, que são níveis diferentes de evolução. Né? Nós um dia provavelmente chegaremos ao nível de anjos e depois de arcanjos, né? Assim como Jesus. Né? Se nós entendemos que Deus é justiça, Jesus, que é o nosso mestre, o nosso grande mestre, também foi criado simples e ignorante por todos nós. E por que ele é tão mais elevado do que nós? Começou antes e teve muitos méritos. Deus não para de criar espíritos. Há milhões, bilhões de anos vem criando. Jesus foi criado há muito mais tempo. Tanto que participou da criação do nosso planeta. E é até hoje o governador espiritual do nosso planeta. Então Jesus está, né, muito acima de nós, incomparavelmente mais elevado. Mas nós podemos chegar lá. E disso estamos tratando hoje. Né? Da evolução, da regeneração. Nós, espíritos, precisamos evoluir. Como? Errando menos e acertando mais. Nossa palestra podia se resumir em uma frase. Como é que nós vamos nos regenerar? Errando menos e acertando mais. Só isso. Então, são condições inerentes a todos os espíritos, porquanto Deus não modifica o processo de sua criação, fora do tempo e do espaço. E que somos? Somos espíritos imortais, como vimos, né? Centelhas divinas, porque fomos criados por Deus. E de onde nós viemos? Todos nós precisamos um dia poder responder essa pergunta. De onde nós viemos? Para onde iremos? E o que é que estamos fazendo aqui? São 3 perguntas que todas as pessoas precisam responder a si mesmas. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Enquanto nós não formos capazes de responder essas perguntas para nós mesmos, nós teremos algum tipo de insegurança na nossa vida. Então, como e onde achar, né? Porque nós sofremos, né? Onde e como achar a felicidade, a paz e a saúde? Hein? Como será? Jesus nos disse, né? Há 2000 anos. Tudo que eu faço, um dia vocês podem fazer. Quando Jesus praticava as curas, os ditos milagres, né? O que acontece? Quando a gente não entende, imagine só, vamos, né, fazer um exercício de imaginação, que a gente entrasse numa máquina do tempo com um telefone celular, voltasse 100 anos, só 100 anos, não precisa ir muito longe não, e chegasse lá, 1917, no Rio de Janeiro, a gente mostrasse para alguém de 2017, queria mostrar para vocês esse telefone celular, olha só que maravilha, milagre, né? Esse deve ser um santo que Deus mandou aqui, né? Porque é impossível a pessoa com conhecimento daquela época entender o que era o telefone celular, que hoje a nossa netinha de 6 anos, os filhos de vocês, netos também, né? Dominam, daqui a pouco ela vai começar a nos ensinar alguma coisa ali, né? Eu tenho um primo que não lida muito bem com isso, né? Eu falo, ó, cara, fala com o teu neto aí, pede que ele te ensina a resolver as suas dúvidas, né? 8, 10 anos de idade, as crianças já dão banho em nós, né? Então, mas para alguém de 100 anos atrás, gente, faz 100 e tantos anos, quando Dom Pedro II, imperador do Brasil, viu pela primeira vez um telefone e ficou abismado e disse, essa coisa fala. O que são 100 e poucos anos na história da humanidade? É nada. Nós construímos uma casa há menos de 10 anos, eu me preocupei em botar
extensões de telefone com tomadas em todos os cômodos e tal. Serve para nada mais. Né? Nem telefone fixo mais a gente tem com fio. Né? É um vivo fixo, que é um telefone celular, na verdade, que a gente anda próximo do bolso e às vezes não sabe nem onde largou. As tomadinhas lá de extensão de telefone, em menos de 10 anos, não serve para nada mais. Então a evolução é muito rápida, né? Então, quando Jesus fazia aquelas curas, 2000 anos atrás, as pessoas não entendiam o que ele fazia e diziam que é milagre. Meus irmãos, faz poucos anos a gente já tem tratamentos com espíritos materializados, né, em alguns lugares do Brasil, entre eles, por exemplo, lá de Frei Luís, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e em outros lugares mais, onde são feitas cirurgias que, se fosse há tempos atrás, iam chamar de milagre. Eu vou citar o nome porque é um palestrante muito conhecido, o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, cirurgião oncológico e é médium do lar de Frei Luís há 30 e muitos anos. E o Dr. Paulo César, uma vez, em conversa com o Marta e comigo, né, depois de uma palestra, ele falou assim: Alfredo, eu estava lá vendo, né, porque vários médicos frequentaram esses tratamentos, eram convidados para as pessoas testemunharem de fato, né? E seu Alfredo estava lá, faz mais de 30 anos. A entidade fez uma cirurgia, tratava-se de uma senhora que tinha uma deficiência na válvula mitral, uma das válvulas do coração. E essa válvula tinha que ser trocada, né? E normalmente é uma cirurgia de peito aberto, né? Passa a serra circular aqui, no externo, abre o peito, tira o coração, circulação extracorpórea, a cirurgia é feita, a válvula é trocada fora do corpo, depois repõe, blá, blá, blá. A cirurgia comum é essa, né? Muito bem. Lá, a entidade fez o seguinte: desmaterializou a válvula mitral dela, ao mesmo tempo materializou uma prótese feita de ectoplasma, foi desfazendo uma e fazendo a outra, sem abrir o peito, sem mexer nada e sem interromper a circulação sanguínea dela. Tudo isso, ela deitadinha lá na máquina. Nenhum corte, nada. A válvula mitral dela foi trocada. E a entidade depois, o Dr. Frederic Fonstein, esse médico depois disso, para o Paulo César, que estava do lado dele. Paulo César, da sua mão. Ele rematerializou a válvula mitral doente e botou na mão do Paulo César, quentinha e sanguinolenta. Aqui o Paulo César manda para o laboratório. Isso já estava programado que ia ser feito, né? E já tinha um auxiliar com pote, com um produto químico adequado para botar ali a válvula mitral e mandar para o laboratório para análise. Paulo César contou isso para nós. Diante disso, o que Jesus fazia, meus amigos? Milagre? Não. O Dr. Frederic Fonstein, lá no lar de Frei Luís, há 30 anos, fez algum milagre? Não. O que ele fez? Jesus e Frederic Fonstein, o que eles fizeram? Eles praticaram ciência, medicina, uma medicina muitíssimo mais avançada do que os nossos médicos hoje comuns fazem. Muito mais avançada. Como é que Jesus teria curado o cego de nascença se ele não conhecesse perfeitamente a anatomia do globo ocular? Como é que ele teria curado o paralítico se ele não conhecesse perfeitamente a anatomia óssea e neurológica do paciente? Foi o Dr. Frederic Fonstein que fez sozinho esse trabalho, essa cirurgia? Não. Toda uma equipe desencarnada de cirurgiões, de auxiliares, de enfermeiros, de bioquímicos, toda uma equipe médica trabalhando ali. Não foi ele sozinho. E Jesus, será que estava sozinho? Suponho que não. Então Jesus já era um médico há 2000 anos, um médico muito mais avançado do que os nossos médicos de hoje.
Gente, o que vocês veem aqui nessa sala de mais desenvolvido cientificamente? O que tem aqui de mais desenvolvido, Walter? Aí na sua frente aí. Esse computador? Eu discordo. Eu digo que o que existe de mais avançado cientificamente nessa sala são os nossos corpos. Porque esse aparelho, se eu estudar, eu vou conseguir me tornar um engenheiro, projetista, etc. Eu vou construir um aparelho desse. Eu sou um simples usuário bem limitado, mas eu posso me tornar um técnico em informática, eu posso me tornar um programador, ou até um construtor de computadores. Qualquer um de nós. É só estudar e trabalhar numa fábrica e tal, pronto. Qualquer um de nós vai. Nós temos inteligência para isso. Mas nenhum médico do ano de 2017, em lugar nenhum do planeta Terra, sabe tudo sobre o corpo humano. Nenhum. Porque se soubesse, não existiriam mais doenças. Certo? Não existe nenhum médico que saiba de tudo sobre o corpo humano. E o corpo humano é o quê? É um milagre de Deus? O corpo humano é ciência pura. É ciência. Nós somos ciência. O Dr. Paulo César Frutuoso diz nas palestras dele que para ele não existe mais fronteira entre ciência e religião. Ele já entendeu que tudo é ciência. Então, quando nós estudamos a obra de André Luiz e ele nos ensina sobre o planejamento reencarnatório e ele nos fala sobre o departamento de projeção de corpos, onde há projetistas, engenheiros que projetam os corpos que cada um de nós terá de acordo com a programação, o planejamento reencarnatório. Porque antes de reencarnar, eu, espírito, Alfredo, fui chamado. Estava lá em casa com meus parentes, tocando a minha vida, trabalho, estudo, etc. E tal, lá na parte espiritual. Surgiu uma vaga para reencarnar, eu estava precisando, fui chamado. Ó, surgiu uma vaga. Eu fui lá, aí me apresentaram, olha, vai surgir uma vaga lá no Rio de Janeiro para você reencarnar, papapá. Vamos lá, puxa a folha corrida dele. Tá, vamos ver as suas pendências. Você tem papel, caramba, cheio de pendência, cara. Vamos lá, o que você vai resolver na próxima? Tudo planejado, né? Acordado, escrito, assinei embaixo. Então, ó, os planos da sua próxima encarnação, os planos principais só, né? São eles. Tudo bem? Então, volta lá que você vai se preparar para reencarnar, sua mãe vai ser Deise, seu pai vai ser Alfredo, tá? Vai ser no Rio de Janeiro, então, tudo bem. Chegou a hora, fui e vim. Muito bem. É assim. Aí, para que eu pudesse cumprir as missões, aquele plano reencarnatório vai para o departamento de projeção de corpos. Porque não é só mamãe e papai, né, terem uma noite de sexo para eu nascer. Não é só isso é simples demais. É simplório. Qualquer um sabe, né, como é que faz o filho. Né? Qualquer um sabe. Dentro desse aspecto simplório, né, do ato sexual, todo mundo sabe. Agora, por que eu nasci tão bonito? Brincadeira, né? Por que eu nasci com esse corpo, com essa altura, com essa estatura, com essas características, né, físicas? Porque para cumprir as missões tinha que ser assim, né? Então foi lá no departamento de projeto, os caras lá projetaram e colocaram aquele projeto no gene que inseminou a minha mãe. Colocaram no espermatozoide do meu pai aquele projeto, e aquele espermatozoide foi destinado a inseminar o óvulo da minha mãe, trazendo essas características. E naquele momento que o espermatozoide entrou no óvulo da minha mãe, eu, espírito, encarnei e começou ali a minha encarnação atual. Então, gente, os nossos corpos são projetados. São inteligências muito superiores a dos nossos, e capacidades muito superiores aos nossos engenheiros e aos nossos médicos atuais. Então,
Nós somos, no meu entender, o máximo da criação divina, o máximo do desenvolvimento científico e tecnológico. E a gente tem que cuidar dessa benesse que Deus nos deu, né? Que é o nosso corpo, porque sem ele nós não vamos cumprir as nossas metas, né? Então Jesus disse há 2000 anos: tudo que eu faço, um dia vocês farão também. No lar de Frei Luís e em outros hospitais espíritas, como tem em Florianópolis, em outros lugares, se fazem já essas coisas. Não necessariamente aqueles médiums que estão lá trabalhando, mas a equipe espiritual, né, que trabalha na casa, já estão fazendo, e não é de hoje. Então, eu preciso, para me melhorar, preciso fazer a chamada reforma íntima. O que é reforma íntima? É eu melhorar minha conduta como indivíduo. Botar gato de luz é legal? Diminuir a conta, né? É crime. Só porque não tem um guarda armado debaixo de cada poste, eu posso ir lá e botar um gato? Não. Aquela energia elétrica que passa lá é de uma empresa, tem dono. Ah, mas a empresa é rica. Sim, mas é rica por quê? Porque muitas pessoas trabalharam durante décadas e décadas e construíram aquela empresa. Não foi do nada que aconteceu. Então, se a gente quer ter eletricidade em casa, tem que pagar a conta. Se você quiser que eu vá lavar o seu carro, eu vou cobrar, sei lá, R$5, R$10, R$20, eu lavo o seu carro. Quer que eu faça uma faxina na sua casa? Eu faço, vou cobrar lá R$100, R$150, eu vou lá e faço a faxina. Não vou fazer de graça, porque isso não é um tipo de trabalho de caridade. É um trabalho profissional, que tem que ter a remuneração. A dentista, se vai obturar um dente, ela tem que cobrar. É claro que ela tem parte do tempo dela que ela dedica à caridade, é outra coisa, mas o normal, o dia a dia dela, ela trabalha, tem que receber. Porque ela gasta material, gasta para ter um consultório, etc. E assim sucessivamente, o carpinteiro, o médico, o advogado, todos têm seus custos, todos trabalham, né, visando se sustentar. Né? Então, botar um gato de eletricidade é crime. É certo se o caixa do mercado me deu um troco a mais eu ficar caladinho, achar que o caixa é trouxa, coloca aquela coisa que me deu um troco a mais, deu a nossa de 20, ela me deu um troco de 50, ficar quieto aqui, ó, mais cerveja que eu vou tomar hoje. Gente, essas coisas têm que mudar. Se nós não mudamos, aí teve um acidente com um caminhão de carga, aí eu vou lá e vamos assaltar o caminhão de carga. Aquela carga tem dono, gente. Aí a gente faz isso e reclama que os políticos estão roubando milhões. Quem é mais ladrão? Quem rouba R$1 ou quem rouba 1 milhão? Existe um meio honesto? Fulano é meio honesto. Eu não conheço. Ou é ou não é? Uma pessoa que rouba R$1, rouba uma balinha, não é ladrão. Então nós temos que mudar a nossa conduta, gente. Isso se chama reforma moral. Tudo que nós fazemos tem consequência, não vamos esquecer disso. Então, para eu me regenerar, para eu evoluir, eu tenho que mudar minha conduta, errar menos e acertar mais. Tá? E aí vem a chamada reforma íntima. Então, não espere mudança, nenhuma grande mudança na sociedade, se nós não mudarmos. Aí eu quero ter um Brasil melhor, políticos honestos, né, governadores, presidentes, senadores, deputados, vereadores, todo mundo agindo corretamente, né, pelo bem do povo. Todo mundo quer isso, não quer? Todo mundo quer, lógico, né, que a gente quer isso. Né? Mas se nós, que somos parte desse povo, continuarmos agindo errado no dia a dia, nas nossas pequenas coisas, como é que nós vamos esperar que as outras pessoas não ajam errado conosco? Como é que nós vamos esperar que o nosso filho aprenda a não mentir se a gente pede a ele para no telefone dizer que eu não estou? Meus irmãos, para nós evoluirmos, nós precisamos de informação. Sem informação,
nós não vamos melhorar. Quem tem uma profissão, não importa qual seja, se quer progredir na profissão, precisa aprender algo a mais. Se eu sou um carpinteiro e faço janelas, e eu quero me tornar um marceneiro para fazer móveis sob encomenda, eu tenho que aprender mais sobre o trabalho com madeira. Se eu sou um dentista clínico geral e quero me tornar um especialista em alguma coisa, eu tenho que estudar. Da mesma forma, um advogado, um médico, um técnico em telefone, um pedreiro. Se eu sou ajudante de pedreiro e quero me tornar um pedreiro, eu tenho que aprender. O pedreiro faz. Enquanto eu ficar só trabalhando ali e não me interessar em aprender algo mais, só virando massa e carregando saco de cimento, eu não vou conseguir construir uma casa. Eu seria o auxiliar. E é errado ser ajudante de pedreiro? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. É uma profissão honesta, digna. Mas se eu quiser ser mais, eu tenho que aprender mais. E se eu quiser ser um ser humano melhor, eu tenho que aprender também a ser melhor. E aonde que eu vou aprender isso? Em casa? Sim. Claro, a educação tem que ser dada em casa. Não cabe às escolas. Atualmente estão falando muito disso, né? Que a escola tem que educar. Não, a escola tem que ensinar português, matemática, história, geografia e cobrar o respeito ao professor e aos colegas que a família tem que ensinar. Não é a escola que tem que educar o meu filho, meu neto. Eu tenho que ensinar em casa, eu tenho que ensinar a não mentir, a ser honesto, a não pegar o brinquedinho do colega, o lápis, o apontador. Né? Eu tenho que ensinar a tratar as pessoas com respeito, com dignidade. E mais, para eu aprender mais, eu tenho que ler e estudar. E um dos lugares que a gente tem, na minha opinião, um dos melhores para a gente aprender é o centro espírita. E o que é um centro espírita? É uma expressão resumida de Centro de Estudos Espíritas. Porque a gente vem aqui para quê? Para aprender. Nós estamos aqui, todos nós, aqui tem passe, tem palestra, tem evangelização, tem lanche, tem música, tem um monte de atividades, tem bazar, tem um monte de coisa, não tem? Excelente, excelente. Tudo isso é para quê? Tem grupo de estudo? Tem subseção? Tem. Para que é tudo isso? Alguém pode me dizer para que é tudo isso? É para a gente evoluir. É isso. Para nós aprendermos a ser seres melhores. Tudo isso é para nós evoluirmos. Então cada um busca o seu caminho. É legal frequentar a Semana do Centro Espírita? Eu acho que é. Para mim, ajudou a mudar a minha vida para melhor. Muito para melhor. Então eu vou assistir palestra, eu vou receber o passe, beber água frutificada. Tudo isso vai me ajudar. Mas não vai resolver a minha vida. Centro Espírita não arranja emprego. Tem até algum caso aqui, pode ter um ou dois, três empregados, mas não é agência de emprego. Centro Espírita não arranja casamento. Centro Espírita não traz a pessoa amada em 3 dias. Né? Não resolve a vida de ninguém. Se eu chegar aqui e contar os meus problemas, ninguém vai resolver os meus problemas. E todo mundo tem problema. Quem tem que resolver os meus problemas? Sou eu. Então o Centro Espírita me ajuda me dando informações, esclarecimentos, vindos da onde? Basicamente, de Jesus. E dos missionários enviados por Jesus para nos ajudar. Que missionários? Emmanuel, André Luiz, Ramatiz, inúmeros que estão aí nos trazendo livros, nos trazendo palestras, nos trazendo muitas informações. E cabe a nós o quê? Ler, estudar, participar dos grupos de estudo e praticar a reflexão. Eu, comigo mesmo, eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Então é isso, frequentar a casa espírita para aprender. Né? E nos grupos de estudo a gente pratica um intercâmbio de experiências e de compreensão, porque às vezes eu leio um livro
Eu leio em casa sozinho, é bom? É ótimo, mas às vezes alguma coisa eu não compreendo. Então, quando eu estudo no grupo, alguma coisa que eu não compreendo, ele talvez tenha compreendido e me ajuda a esclarecer. Alguma coisa que ele não entendeu, quem sabe eu entendi, e a gente faz essa troca entre 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, sei lá. Então ajuda, a gente se ajuda assim. E aí cada um vai aplicar aquilo na sua vida, se quiser. Porque temos o livre-arbítrio, se quiser. Então isso é importante. O que mais nós precisamos para evoluir? Orar. Orar ao acordar, agradecer a Deus porque ainda estamos encarnados, porque tivemos uma casa para dormir, uma cama, porque tivemos comida. No final do dia agradecer a Deus antes de dormir, orar, agradecendo pelo dia que nós tivemos, né? E orar outras vezes durante o dia é ótimo também, mas no mínimo 2 vezes por dia. E o que mais? O que mais? Estudar os ensinamentos de Jesus, que estão contidos num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho? A boa nova trazida por Jesus. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, esses ensinamentos estão lá com esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Qual é a grande diferença? É que eles ali não são interpretados de acordo com a vontade de um e de outro, são interpretados à luz da inteligência e do bom senso. Porque se não tiver inteligência e se não tiver bom senso, para mim não serve. Por isso que eu dizia que era ateu, graças a Deus. Porque eu ouvia algumas coisas que diziam, não, isso é dogma. Não, isso não pode discutir, não pode perguntar isso. Porque isso não, isso para mim nunca serviu. Então aqui, na Casa Espírita, a gente vem e tem as explicações de tudo. E se quiser, usa. Se não quiser, não usa. Ué. Ninguém cobra nada de ninguém. Alguém aqui cobra alguma coisa de alguém? De atitude? Ninguém cobra nada. Então a gente vem aqui o quê? Trazer ensinamentos, trocar ensinamentos, e cada um usa se quiser. Liberdade total. Deus nos deu, né? Livre-arbítrio. Não ia ser na Casa Espírita que alguém ia impor alguma coisa a alguém. De jeito nenhum. Meus irmãos, esse é um pouquinho que eu queria falar a vocês sobre regeneração, sobre progresso, sobre evolução dos espíritos que somos nós mesmos. Muito obrigado.